Olha, hoje nós vamos exibir a segunda reportagem da série Tempos Modernos, que está relacionando o mercado de trabalho atual ao filme dirigido por Charlie Chaplin, em 1936. Olha, na semana em que se comemora o Dia do Trabalhador, o Jornal do Meio-Dia exibiu uma série de reportagens sobre o mundo do trabalho. Hoje vamos ver o que acontece com o corpo quando a mente só pensa em trabalhar. A pressão no trabalho durante toda a vida se transformou em doença. A médica aposentada de 58 anos prefere não ser identificada. Aos 23 já estava formada na faculdade e trabalhando muito mais do que devia. E trabalhava no início em 3 hospitais durante o período diurno e noturno. Então era plantões e coisa. Assim, na calada da noite, a gente foi chamado na reitoria, 23 horas. Não é coisa, não é bobagem. Foi assim, assédio puro. Ela chegou a trabalhar 60 horas seguidas. Assim foi a rotina durante 11 anos, até que o corpo sofreu as consequências do esgotamento profissional. Eu tive endometriose. A endometriose foi resultado já dessa vida, provavelmente. Aí eu comecei a ter assim, dores fortes de chegar a desmaiar. Assim. Comecei a perder muito peso, comecei a ter uma insônia brutal, a ter diarreia e não fazia exame nenhum nem nada. Hoje ela luta contra a síndrome da fibromialgia, fadiga crônica, depressão, ansiedade e a síndrome de burnout, que é quando há um esgotamento profissional. Toma mais de 12 comprimidos por dia, entre antidepressivos e ansiolíticos. Eu não gosto nem de sair de casa, de vergonha que eu tenho de encontrar as pessoas e ter parado de trabalhar. Hoje eu sei que eu não tenho condições físicas, mentais, intelectuais, psicológicas, de voltar a trabalhar. Difícil admitir que com as pressões e a correria do dia a dia, muitos estão exatamente no mesmo caminho. Deixam de lado compromissos pessoais e colocam como prioridade o trabalho. Um site norte-americano especializado em empregos listou as profissões mais estressantes para 2016. E entre elas está a de bombeiro. Ser bombeiro só não é tão estressante quanto ser militar alistado. Logo abaixo vem piloto policial, coordenador de eventos, executivo de relações públicas, executivo corporativo, radiodifusor, repórter de jornal e taxista. Desde pequeno, a profissão de bombeiro já era uma vocação para o sargento Nildo. Só que o sonho não incluía o estresse. Com embarcação Resgate 1, jet Capupé, BI Naufragados, QSL. Quando chega ao trabalho, precisa estar pronto para as próximas 24 horas. E neste dia pode acontecer todo tipo de ocorrência. Desde um simples pescador que está pedindo uma ajuda em alto mar, como uma pessoa que está tentando suicídio à beira de um shopping, por exemplo, né? Ele vive sob pressão, precisa ter preparo psicológico para arriscar muitas vezes a própria vida. Foi assim em 2003, quando fez o salvamento mais difícil da carreira. Era um surfista em alto mar e ele não estava em horário de trabalho. Já estava bastante escuro, o mar muito revolto e tinha um surfista sendo levado pela forte corrente. Fui lá, resgatei, entrei, era 18h20, já havia terminado o expediente e coloquei o pé em chão firme, era 23 horas. O ato heróico lhe rendeu as páginas dos jornais, mas os momentos de sacrifício são muito maiores que os de reconhecimento. Eu estava me preparando para um casamento e chegou na curva do Rio Tavares e ali deu uma batida muito grave. E naquele momento eu parei, fiz um atendimento num cara totalmente embriagado e naquele momento, claro, na vontade de querer ajudar, eu me sujei todo de sangue, ainda o cara ainda me ofendeu, falou alguns palavrão para mim, a pessoa ainda comentava, poxa cara, tu parasse, tu atendeu, ainda o cara tá te xingando. Eu falei, cara, para mim o que importa
é eu ir para casa e o dever cumprido. Isso que importa. Voltei para casa, botei uma roupa mais simples, mas fui com a satisfação de que ajudei um ser humano e isso é o respeito que a gente deve ter um para com o outro. O sargento Nildo é apenas mais um exemplo de um apaixonado pela profissão. E aí pode acender um sinal de alerta. Este psiquiatra explica que cada vez mais estamos trabalhando no limite físico e mental. As pessoas hoje no ambiente de trabalho, salvo raras exceções, né, elas são mais vistas como uma peça naquela engrenagem e você tem que exigir ao máximo daquela peça. Isso vai sobrecarregando o seu sistema nervoso e os níveis de neurotransmissores excitatórios que causam burnout aumentam muito e ele, de uma hora para outra, ele se vê dentro dessa síndrome. É como se os trabalhadores brasileiros pedissem socorro. A síndrome de burnout atinge 30% da população economicamente ativa no país. E a solução para o psiquiatra é voltarmos a focar na vida pessoal. Esse esgotamento tem reflexos diretos, né? Ele está direto na sua vida familiar, né? Quem sofre, a família sofre muito. Ele acaba abandonando as atividades de lazer, né? Que é o que dava o suporte emocional, altera a sua capacidade de sono, aumentando sua irritabilidade e pode desenvolver quadros depressivos que podem incapacitá-lo até mesmo de fazer coisas simples no dia a dia, né? Em alguns casos mais graves, o indivíduo procura um tratamento devido à depressão, ou em casos assim mais raros, né, ele pode até pensar em desistir da vida, né? A depressão que eu tive foi assim, fundo do poço. Eu não vejo assim, a curto prazo ou a longo prazo, é só mais um dia que eu estou vivendo. Mais um dia, mais um dia, mais um dia.